Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Léxico Psicanalítico e hoje nós vamos falar sobre o conceito de narcisismo, um conceito extremamente importante e central na psicanálise tanto freudiana quanto lacaniana, quanto de um modo geral. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal, dar o seu joinha aí, o gostei e mais. No dia 3 de julho nós teremos uma aula magna intitulada Psicanálise é a Profissão do Presente. Nessa aula eu vou mostrar para você casos como o do pequeno Hans relacionados à fobia, como que isso está relacionado então ao desenvolvimento do ser humano, aos nossos desenvolvimentos patológicos e também vou mostrar para você o passo a passo para você se tornar então um psicanalista qualificado e poder atuar frente não só às fobias, mas à neurose de um modo geral e o sofrimento do ser humano. Se você quiser então aprender mais, não deixe de participar dessa aula magna onde eu vou te ensinar tudo, falar sobre todas as questões fundamentais para uma boa e verdadeira formação em psicanálise, junto a exemplos como, por exemplo, casos do Freud e, nesse caso, da fobia do pequeno Hans. Bom, vamos então ao nosso vídeo. Nós vamos falar hoje sobre o narcisismo. Já quero começar referendando o texto principal do Freud sobre isso, que é um texto de 1914 intitulado Introdução ao Narcisismo. Esse texto ele é muito importante porque não diz somente a respeito do investimento libidinal do eu, né? Essa carga afetiva da qual o Freud propõe, que aponta para si e que então surge a noção de narcisismo, né? Baseado lógico no mito grego de Narciso, onde a gente vê que uma ninfa, né, Eco, se apaixona por Narciso, que nasceu com uma beleza exuberante, uma beleza assim para além dos deuses, da qual ele então não poderia, desde pequeno, ver a sua própria imagem. Inclusive sua mãe retira todas as coisas de casa que possam refletir a imagem, a beleza dele, e ele então vive praticamente uma vida sem ver a sua própria imagem. Uma vez no bosque, então caçando, uma ninfa o encontra, se apaixona por ele e era conhecido inclusive como Eco, né? Eco tinha sido amaldiçoada por uma deusa, porque Eco era uma ninfa muito brincalhona e acabou ofendendo uma deusa. Essa deusa então a pune e Eco passa apenas a repetir as últimas palavras que ela ouve de alguém. Então era a forma com que ela se comunicava. Então, Narciso, ao passar por aquele bosque, a ninfa se apaixona por ele e ela começa então a repetir as últimas palavras dele. Nesse sentido, o que acontece é de que ele a repudia, ele não quer assim nada com ela fica extremamente triste, extremamente magoada, mas isso não aconteceu só com ela, né? Ao longo da vida dele, isso acontecia com outras pessoas também. O que acontece é de que então, com pena de Eco, Narciso ele é punido. Ele é punido e sendo guiado para então um lago, um rio, onde ele veria a sua própria imagem. Então, quando ele se debruça naquele rio e ele vê a sua própria imagem, ele fica estagnado com aquilo, tamanha beleza de um ser, vamos dizer assim, celestial, e ele começa a tentar alcançar essa imagem o tempo inteiro. Então ele tocava na água, a água balançava e ele não conseguia. Quando a água parava, que ele se via de novo, ele tentava alcançá-lo. A lágrima que tocava na água, tudo dispersava a sua própria imagem. Com isso, ele fica preso àquele momento, preso àquela vida, ele definha, morre, e é por isso que aquela flor, hoje em dia encontrada na beira do lago, é conhecido como Narciso, justamente pelo fato de que, no mito grego, Narciso teria se apaixonado, se namorado pela sua própria imagem. Por que eu contei assim de maneira bem resumida e bem objetiva esse mito? Justamente porque o Freud ele propunha a ideia de que o narcisismo é uma questão, um aspecto fundamental de todo qualquer ser humano. Ele faz parte do investimento libidinal do eu, ou seja, no nosso período infantil, a gente já tem uma energia psíquica do qual aponta para a gente, para os nossos próprios desejos. É um investimento que diz respeito à construção da minha própria imagem. Inclusive, é um período de construção da noção de eu, da psicodinâmica do Freud, chamado, por exemplo, de ego. E de ego superego, ego então essa noção de indivíduo, de eu, surge da apreensão da realidade, um princípio que tem que ver com a realidade, para que eu possa então me reconhecer, mas me reconhecer nos meus próprios desejos, me reconhecer em quem eu sou, esse processo então de determinação de si.
Isso é muito importante, porque isso diz respeito ao narcisismo primário, constituição importante do ser humano. Porém, há aquilo que a gente chama de narcisismo patológico, que o Freud vai desdobrar a partir desse primeiro narcisismo, onde se pensa de que quando nessa dinâmica infantil não há uma boa relação, um bom desenvolvimento na relação com os pais, com os cuidadores, com aqueles que são responsáveis por, inclusive, trabalhar essa dinâmica do desejo da criança, ele pode, então, desenvolver algum tipo de aspecto negativo da construção da imagem de si. Então, pessoas que crescem, se tornam adultos e se tornam extremamente assim voltados para a sua própria imagem, o investimento libidinal do eu aponta para esse narcisismo, diz respeito, na verdade, a uma espécie de ego frágil. Diz respeito, na verdade, a uma baixa autoestima. Uma pessoa que tem dificuldades com a relação de si, com o reconhecimento de si. Isso se dá justamente por esse desenvolvimento do narcisismo, primeiro na relação com os pais e essas determinações em volta do desejo. Então, o narcisismo no sentido patológico, ele tem que ver então com uma baixa autoestima, com o eu frágil, com essa ideia de um déficit na constituição do indivíduo enquanto eu. E é claro que isso vai se desdobrando na vida e refletindo a vontade da pessoa de maneira obsessiva em relação a si. Meus desejos são mais importantes, é uma forma de reagir a essa fragilidade e essa baixa autoestima. Os meus pensamentos são mais importantes, as minhas ideias são as melhores, é aquilo que eu falo que é mais importa. Numa conversa, eu sempre tenho que apontar o sentido da conversa para mim. Todo exemplo que eu dou é porque isso. Às vezes a pessoa está falando do estádio lá, do jogo. Porque quando eu fui no estádio. Não, mas a gente está falando do jogo, de outra coisa. Então, existe sim uma ideia de que esse ego frágil, essa fragilidade de si, essa noção de investimento libidinal do eu mal desenvolvida na relação com os pais, no narcisismo primeiro, ela pode então desenvolver e desencadear aí um narcisismo patológico, ou seja, olhar para si muitas vezes de maneira exagerada, para compensar então aquilo que faltou no desenvolvimento e reconhecimento do próprio desejo enquanto criança. Espero que você tenha gostado, não deixe de se inscrever para o nosso dia 3, onde nós vamos falar sobre psicanálise e a profissão do presente. Eu vou te mostrar o passo a passo para se tornar um profissional realmente qualificado. É muito fácil, é completamente de graça, basta você clicar no link que está aqui na descrição e fazer a sua inscrição, seu cadastro, que é completamente gratuito. Então clica lá, dia 3 de julho, uma segunda-feira, às 20 horas, e eu te espero lá.